Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a aula 3 e a 4, variáveis e incógnitas. Qual o X da questão? Objetivos de aprendizagem: utilizar letras ou símbolos para expressar a relação entre duas grandezas em situações diversas. Relacionar a escrita de relações entre duas grandezas usando letras ou símbolos, com a ideia de variável. E distinguir os conceitos de variável e de incógnita, a partir da leitura e interpretação de situações e problemas. É lá no Aprender Sempre, sequência 2 do 8º ano, lá na página 72. Habilidades: compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Atividade 1. Uma pastelaria produz 85 salgadinhos para cada 1 kg de farinha de trigo. Preencha a tabela a seguir com a produção desse estabelecimento conforme os exemplos das primeiras linhas. Então, a cada 1 kg de farinha, eles fazem 85 salgadinhos. É o que está aqui, ó, 1 kg. 1 vezes 85 dá 85 salgadinhos. 2 quilos de farinha, 2 vezes o 85, que dá 170 salgadinhos. 3 quilos de farinha é 3 vezes o 85, que dá 255 salgados. 4 quilos de farinha são 4 vezes o 85, porque 1 quilo de farinha dá 85 salgados. Então, dá 340 salgados. E 5 quilos é 5 vezes o 85, que dá 425 salgados. Terminando o preenchimento da tabela, 10 salgadinhos, 15, 20 e 50. E uma fórmula geral é o número, quantidade de farinhas é o N. Então, para eu calcular é a quantidade de N vezes 85, que é igual a 85 vezes o N. Atividade 2. Observe o retângulo a seguir. No caso, esse retângulo eu tenho de base 3x e de altura y. Qual alternativa contém corretamente as expressões algébricas que representam a área e o perímetro dele? No caso, essas são as alternativas de área e perímetro. A gente vai calcular a área e depois o perímetro. A área de um retângulo é base vezes altura. Quanto que eu tenho de base? 3x. E de altura, y. Então, vai ficar a área igual 3x vezes o y. 3x vezes o y é a mesma coisa de 3xy. É a área. Agora, a gente vai calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, é o 3x com o y, é 3x com o y. Então, perímetro é igual a 3x mais 3x, y mais y. 3x mais 3x dá 6x. E y mais y dá 2y. Então, o perímetro vai ficar 6x mais 2y. Então, qual é a alternativa? Que a área é 3xy e o perímetro é 6x mais 2y. É a alternativa D. Uma torneira gotejando a cada 5 segundos desperdiça cerca de 20 litros de água por dia. Então, ó, 20 litros por um
dia, por dia. Sobre essa situação, responda os itens a seguir. Ao chamar o volume de água desperdiçada em litros de V e a quantidade de dias de Q, qual expressão algébrica representa o desperdício diário dessa torneira? Então, quanto de volume eu vou fazer desperdiçado se é 20 litros por dia? Então, vai ficar volume igual a 20 vezes o quê? O total de água desperdiçada é igual a 20 vezes o quê, que é o dia. Utilize a expressão encontrada no item A e calcule o volume em litros de água desperdiçado para essa torneira em um mês. Um mês equivale a 30 dias. Então, eu vou substituir o Q por 30. Então, vai ficar V igual a 20 vezes o 30. E 20 vezes o 30 é 600 litros. Então, um mês foi desperdiçado 600 litros de água. A C, calcule agora o volume em litros desperdiçado em um ano. Um ano tem quantos dias? 365 dias. Então, no lugar do que, eu substituo 365. Então, vai ficar 20 vezes o 365. 20 vezes 365, então é 7.300 litros desperdiçado por ano de água. As letras utilizadas na expressão algébrica dessa situação são incógnitas ou variáveis. E por quê? O que ele fala? Que o V e o Q são o quê? São incógnitas ou variáveis? As letras utilizadas na expressão algébrica dessa situação são variáveis. Por que elas são variáveis? Uma vez que elas podem assumir valores distintos. Porque quando a minha fórmula é V igual a 20 vezes o Q, quer dizer que o V e o Q, ele muda de valor proporcionalmente. Então, elas são variáveis. Ao refletir sobre essa situação, como a matemática pode auxiliar no combate ao desperdício de água? Sim, ela podemos prever com a fórmula matemática o consumo desperdiçado e fazer alguma coisa para acabar com esse desperdício. 4. Ellen e Paula são irmãs e desejam comprar um presente para a mãe. Elas juntam o dinheiro de ambas e verificam que o montante é igual a R$ 128. Então, elas têm um total de R$ 128. Sabendo que Ellen tinha inicialmente 3 vezes mais que o valor inicial de Paula. Então, Paula tem um valor e Ellen tem 3 vezes esse valor de Paula. Responda os itens a seguir. Ao chamar de P o valor inicial de Paula, que expressão algébrica representa a situação descrita? Bom, então eu acabei de falar para vocês que Paula tem um valor e Ellen tem 3 vezes o valor de Paula. Aqui pede para chamar o valor de Paula de P. Então, Paula tem P. Então, Ellen tem 3P. Olha aqui. Então, fica 3P de Ellen mais P de Paula igual a R$ 128. A gente pode observar que 4P é igual a R$ 128, porque 3 valores de Ellen mais um valor de Paula são 4P. B. Utilize a expressão encontrada no item A e calcule os valores iniciais de cada uma das irmãs. Então, junto elas têm 4P, que é igual a 128. Então, vamos lá. 4P igual a 128. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 128 dividido por 4. Então, é R$ 32 o P. Então, Paula,
é igual a P. Então, Paula tem R$ 32. E eu sei que Ellen tem 3 vezes o valor de P. Então, Ellen tem R$ 96, que é 3 vezes o R$ 32. Então, ela tem R$ 96. E as duas juntas têm R$ 128. A letra utilizada na expressão algébrica dessa situação é incógnita ou variável? Por quê? A letra utilizada na expressão algébrica dessa situação se trata de uma incógnita, uma vez que ela representa o valor fixo. Lembrando que no exercício passado ela muda de valor. E esse exercício aqui, ela não muda de valor, é sempre o valor do P. P é uma constante, então ela é o quê? Uma incógnita. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus.